o Inter, por exemplo, eu tenho certeza que o Inter não projetou ter o Valência no banco. Precisou um treinador chegar ali e dizer o seguinte: olha, essas duas contratações que vocês fizeram, elas competem entre si. Talvez não pensasse mas só um pouquinho, mas o Inter tinha um treinador, né? Não, eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que o Inter melhora a partir do momento em que entende que eles não podem jogar juntos. Eu não sei se mas é por eles isso. Não jogaram juntos. Não quis dar o exemplo do Inter. Foram contratados para jogar juntos. Eles não jogaram. E não jogaram juntos. O Roger não os escalaram. Jogaram muito era essa, né? Mas assim, a ideia era ter dois atacantes e eles não jogaram juntos. Se tu contar aí, tem 5 jogos dos dois juntos. O que se dizia ano passado? Ano passado se dizia que o Valência precisava de um parceiro, porque o Valência não era o homem da definição. Ele precisava de um centroavante ao lado dele, que era um segundo atacante. Que era como ele jogava na Turquia. Era o que era comentado aqui. E aí o que o Inter fez? Isso. É que ele jogava na Turquia assim. Eu não. Jogava assim na Turquia. Não, é que... E aí, exato, ele jogava assim. Isso aí, jogava Jesus. E aí o Inter foi lá e contratou Borré, e aí sabedor que perderia Borré e Valência em vários jogos nas eliminatórias, né, da data FIFA e tal, Copa América também, foi lá e buscou o Alário também. E acabou que não funcionou. Por 3 anos, Valência por 3 anos, pelo menos, o Flamengo jurava, como uma constituição norte-americana, daquelas que não se mexem em nada, que era impraticável jogar com Pedro e Gabigol no mesmo time. Dorival Júnior chega, escala os dois e o Flamengo é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Logo, claro que dá para jogar Borré com Valência, desde que você consiga casar esses dois jogadores num sistema que os sustentem. O Inter não conseguiu isso com o Cudê, e quando chega o Roger, a fase técnica do Valência não recomenda que ele insista. E ele tem a sabedoria de, entre outras coisas, tirar o René do time titular para botar o Bernabé. Sim. Tirar o Valência, que estava se prejudicando, e ir ao time para deixar o Borré que volta. Joga com 2 pontas, eventualmente o Gabriel Carvalho não é um ponta como o Wesley, mas é um cara do talento, que combina com o Gomes, que faz a marcação no corta-linha lá de passe e tal, e o time se reacerta de tal maneira que não dá para contar hoje que o Roger teste de novo o Valência com o Borré. Seria contraproducente fazer isso. Mas é que o sistema dele não premia 2 atacantes. Só em circunstâncias especiais. E ele vai usar um porque a ideia claro dele... isso numa pergunta que ele fez, perguntou pro repórter, sim, quem é que marca pela esquerda? Quem é que volta? A única vez que o Roger fez isso foi Inter e Palmeiras no Beira-Rio, com o Valência sendo a referência e o Borré jogando por trás. Não tinha o Alan Patrick, lembra? A grande prova e o Borré se machuca, Guerra. Sai no intervalo e o Valência não joga bem. Enfim, aí ali o Roger chega no Valência e diz assim, a grande prova não termina com o Flamengo, com os dois? Termina? A grande prova que ele não vai fazer isso é quando ele precisa fazer as substituições. Vocês já notaram? É um ponta por outro ponto. Ele tira o David e bota o Anderson. Ele tira o Tabata. Wesley e... Exato. Wanderson. Isso, depois do outro lado, Gabriel Tabata, ele não bota o centroavante junto. Claro que faltava, vamos pôr, 10 minutos. Com o Flamengo, eu não sei, eu tenho dúvida. Acho que sai o Thiago Maia. Eu acho que jogam os dois. Jogam os dois juntos. Fica o Bruno Henrique o de um, digamos assim, né? O postado e os dois lá na frente. Joga os dois juntos. Ele tira do time... Chega o Thiago Maia, eu acho. Ele abre... Ele tira Thiago Maia, Rômulo e o Wesley. Jogo, inclusive, que na transmissão, Vaguinha, você diz... O Borré não sai, né? Eu gostaria de ver o Valência mais cedo no campo. Lembra disso? E aí o Roger lá no vestiário, na entrevista, diz: como eu ia ficar com um volante só para ter Valência e Borré, eu deixei para fazer isso quando eu senti segurança para fazer. Se eu faço antes... Exato. Né? Sai o Thiago Maia para entrar o Valência e depois sai o Rômulo para entrar o Bruno Henrique. O que acontece com isso, a gente vai discutir aqui escalação, e na verdade a origem do papo é exatamente nessa necessidade de se contratar como solução anímica para o torcedor, sobretudo. E aí, pegando o exemplo do Inter, se o Inter soubesse que jogaria um e o outro ficaria no banco, ele não teria contratado um jogador tão caro para ser banco. E essa é uma lógica que... Não, o Inter tem 2 no banco, custam juntos 2,5 milhões por mês. Mas falando especialmente do Valência, que a gente sabe que é titular da maioria dos clubes do Brasil, porque é muito bom jogador, assim como o Borré e foram boas contratações, eu estou dizendo no sentido de planejamento. Então o que o Grêmio precisa antes de qualquer coisa? Alicerce. Qual é a tua estrutura? A minha estrutura é o fulano de tal. Quem é meu teu treinador? O meu treinador é o Tite, como diz aí, ou é o Filipão? Não interessa. Escolheu o treinador? Bem, a partir de agora, tu começa a ver. O Grêmio, hoje nós fizemos o time titular e o time reserva do Grêmio não segue o fio, assim como fizemos o do Inter. Inclusive o do Inter também merece preocupação num ponto.
O do Grêmio mais. Os 2 jogadores da base que são reservas imediatos do Grêmio, um é o Gustavo Martins e o outro é o Ronald. Esses são os 2 jogadores da base. O Grêmio deve operar em déficit nessa temporada perto de 80 milhões. Quem o Grêmio vai vender em 2025 para pagar essa conta? Isso aí já é com o dinheiro do Gustavinho. Sim, contado. sim, já entrou. Foi. O Grêmio não tem quem vender. Não tem. Até jogadores não têm chance. Vende depreciado. Pode vender o Nathan Fernandes, mas não vai ser por 10 ou 12, vai ser por 4 não é reserva imediato. Não que paga não conta. é reserva imediata. Aí tu tem, avança, né? Aí tu vai. O Inter, por exemplo, o time reserva do Inter tem 2 meninos da base. 3 com o goleiro, né, Vaguinha? E o Luiz Otávio, que tá entrando agora. O Antônio tá na seleção. Luiz Otávio. Sim, mas não é reserva que imediata. a gente fez o reserva imediato. Queria talvez um Natan, né? Mas não, tem o que Natan, jogar, né? ele não é o reserva imediato. Tem que jogar. Então, isso sim preocupa. Por que eu peço muito para que o Grêmio se preocupe com o alicerce, com a estrutura? Exatamente para que os jogadores que são promissores, como o Monsalve, que a gente acredita que seja um bom jogador, o Aravena, que a gente até agora viu boa amostra dele, né? Esses jogadores tenham numa estrutura melhor de trabalho de time a chance de evoluir. Porque aí o Grêmio tem alguma chance. Agora, se o Grêmio continuar nessa ideia de vamos lá, gurizada, não vai ganhar e não vai evoluir. O Inter, a tendência é que o Inter coloque a partir do ano que vem mais jovens a trabalhar junto no CT. Eu não sei até se o segundo campo ali do CT já está pronto, mas não estava, e o Roger quer trazer para o dia a dia mais jovens participando para ele observar mais de perto, porque o Inter está muito distante. O Roger tem um ano pela frente, ele pode fazer isso. Sim. Hoje, no Esportes ao Meio-Dia, o Felipe Duarte estava dando informação que o Renato está trazendo 2 jogadores das categorias de base. Pergunto eu, em novembro... Não, ele vai sair. Um deles é Thiaguinho. Ele vai sair. O Thiaguinho e o Edward. Mas, não, Maurício, ele tinha que ter feito isso 6 meses atrás, 8 meses. Fazer o que o Roger fez, está começando a fazer. O Inter tem que é pensar nos jovens agora, tendo um ano pela frente. O Inter tem 3 jogadores lá na Granja Comari. O Inter tem Luiz Otávio, que foi agora. Isso. Gustavo que Prado tá indo, e Gabriel Carvalho. O Prado, não, e o Ricardo Matias. O Gabriel Carvalho dessa vez não foi. Sim, mas ele é convocado. Ele já foi, ele foi em amistosos contra o México. Então, aí tem 4 possibilidades. Sim. Na medida que esses jogadores têm evolução e conseguem jogar. E tem um que é muito bom de bola. Tem um que é muito bom de bola, que é o próximo aí, que é o Iago Noal. Esse tá treinando já, né? Treina de vez em quando. Noal. O Flamengo, por exemplo, que é um campeão da Copa do Brasil, endinheiradíssimo, orçamento de 1 bilhão e 1.300 e tudo mais. Quando você vê, Pedro, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil e na lateral direita tem um cara que tomou conta dos 2 jogos, chamado Wesley. Jogou demais que com o Tite foi pro banco, mas era titular antes com o Sampaoli e voltou com o Felipe Luiz. E o volante, Everton Araújo, é bom também. É uma grande promessa de jogador, que até errou aqui contra o Grêmio, né? Contra o Inter, perdão. Mas é um cara que acerta passes, que marca. Esses caras, Maurício, o Flamengo é campeão, são 2 de linha. Sim, aí 20% do time. Aquele debate que a gente travou na segunda, da distância financeira, do poder de investimento, ele também começa a aparecer nesse momento de base. Do recrutamento dos talentos. Por quê? Porque o Wesley vem do Londrina, já bem formado, tu já faz um investimento mais certeiro, e o Everton vem do Volta Redonda. Isso. Mas também com 18 anos. Não, tudo bem, mas o Flamengo chega lá e ficha os caras. Sem contar os caras que o Lohan aquele tá lá desde 9 anos, o Matheus Gonçalves desde 12, 13. Sim, tem esses casos, que é o caso do Grêmio e do Inter aqui, que tem jogadores com o Nathan Fernandes chegou com 10 anos. Isso. Esses 2 que o Gabriel e o Iago chegaram com 9, 10 anos. Sim. Tem Luiz esses Otávio, casos, acho que também que era o que o Grossi dizia muito aqui numa entrevista que eu fiz com ele, que olha, a gente tem que buscar os jogadores com 12, 13 anos, porque os de 16, 17 que já tá mais nítido até onde eles podem chegar, e esse nós não temos bala para fichar os caras. O trabalho é diferente, entendeu? O garimpo é diferente. Mas como é importante a parceria do treinador para lançar os jogadores, sabe? Tu pegar e ser parceiro do clube que está com problemas. Se tu não tem um treinador que é parceiro nisso, tu pode até perder um jogador por lançar ele depois. Por aí. Agora, o que eu noto é que nem o Renato e nem o Cudê, quando estiver aí,
Tiveram um mínimo de intenção de ver nas categorias mais soluções. E aí estourou no Rossi. O Rossi é que foi demitido, porque não produziu ninguém. Não, na verdade, tu tá vendo que estão brotando jogadores, porque o Roger tá tendo esta boa vontade de aproveitar. Esse trabalho de agora, que está surgindo agora, Luiz Otávio, Matias, Gustavo Prado e Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho e o Iago Noal são pré-grossi. Eles já estavam no ITD dos 9 anos. Mas Gabriel o Gustavo Prado, Ferroviário de Araraquara, garimpado numa Copa São Paulo. O Matias também foi garimpado numa Copa São Paulo. Esses dois. Gustavo Grossi. E aí é um debate que também a gente já teve, que eu dizia, o trabalho de base ele não dá resultado imediato. Ele dá resultado com 4, 5 anos. Eles estão começando a colher e tem mais na fila. Isso não quer dizer que está certo ou errado, Léo. Infelizmente, tá na política do futebol profissional. Trabalho, mas assim, tu começa a buscar jogador, tu pega o jogador com 14, 15 anos, a não ser que ele seja um fenômeno, que ele seja o Hendrick ou o Estevão, ele vai jogar com 16. Senão ele vai demorar 4, 5 anos para chegar no mínimo de suporte físico, de compreensão física e de maturidade técnica para tu poder lançar. Não, é verdade, só que eu digo assim, isso tudo passa pela estrutura do futebol profissional, na verdade a política do futebol profissional. O que me assusta hoje na nossa relação é que o Grêmio e o Inter, eles superdimensionaram as contratações. A gente brinca aqui, aí a gente vê 5 anos depois uma escalação de Grêmio e Inter aqui, a gente olha e diz, meu Deus, esse time era horroroso. Na época a gente achava bom. Por que a gente achava bom? Porque quando os caras botam o pé aqui, a camisa do Inter pesa e os caras dizem o seguinte, ele é bom mesmo, esse aí é bom. Aí do Grêmio ele é bom. E quando tu vê, não é. Só que esse jogador é a tua tese sobre o dinheiro. É a tua tese sobre o dinheiro travando categoria de base. Existe uma lógica que é trazer um jogador que foi pra Europa e não jogou, voltou pro seu clube aqui, que tá na reserva do Palmeiras, tá na reserva... estrangeiro médio, que é mais barato que o médio brasileiro. Exatamente. Que passou a acontecer quando aumentou o número de vagas de estrangeiros nos clubes. Tá vindo para cá jogador mediano, que ganha menos que o brasileiro, da mesma qualidade, porque a nossa bolha aqui, Pedro, é o seguinte, Cruzeiro e Santos hoje disputam na casa de 2 milhões de reais por mês o Gabigol. 3, Maurício. Tu acha, por exemplo... Vamos pegar um exemplo. Quer um exemplo? Mas aí é pedir, um exemplo prático aqui, tá? Quero. Gente, um exemplo prático. O Grêmio ano passado trouxe o Bessosi. O Bessosi é melhor ou pior que o Nathan Fernandes? E o Nathan Fernandes é bom jogador. Não. O Bessosi é pior que o Nathan Fernandes. O Bessosi é 1 ano mais velho que o Nathan Fernandes. 1 ano mais velho que o Nathan Fernandes, e ele teve oportunidades antes do Nathan Fernandes. E o Grêmio contratou da Argentina. Mas o exemplo do Inter... O Iturbe, que era mais velho. O exemplo do Inter do Cudê. Gente, o exemplo do Inter do Cudê. O Johan jogou... O Johan teve sequência no time titular e prioridade para entrar quando era reserva. E a gente viu o Gabriel Carvalho. E foi o Cudê, isso que me chama a atenção, e foi o Cudê que deu a primeira oportunidade pro Gabriel Carvalho. Também foi o Cudê. Que ele pegou o Gabriel Carvalho lá no jogo contra o Vitória, só na ruim, né? Só na barca ruim, só na fogueira. Botou, o Gabrielzinho foi lá e toma, deu um passe pro Wesley. O que ele fez depois? Ao invés de dar sequência, não, ele insistiu no Johan. Mas, Vaguinha, vamos só trazer o fato que foi dito por pessoas do Inter, pelo menos pra mim, talvez tenham dito pra ti também, tu é muito bem informado. O Gabriel Carvalho surge e eles dão uma segurada pela questão contratual. O Gabriel Carvalho renova o contrato e começa a jogar. O Inter tinha uma questão contratual porque ele estava muito vulnerável com aquele contrato vigente e precisava acertar uma renovação. E a partir daí, e coincide inclusive com a saída do Cudê, mas ele não joga antes porque tinha uma questão de contrato. Não, o Inter temia dar visibilidade para ele, alguém chegar e tomar. Porque a multa era baixa. Eu não tenho isso como informação, eu tenho isso como uma narrativa que foi criada, porque se realmente é isso, não teriam colocado contra o Vitória. Mas ele renovou. Tu lembra como foi com o Pato? O Pato foi escondido. O Pato não jogou no profissional.